Paz do Senhor, povo de Deus, boa noite para cada um. Nesta noite de sexta-feira, vamos estar meditando em alguns versículos, não é? Já há alguns dias a gente não posta vídeo, mas hoje foi o dia que escolheu o Senhor, não é? Livro do Lucas, capítulo de número 10, verso 33 ao 35, diz a palavra do Senhor. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão e, aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhe azeite e vinho, e, pondo-o sobre a sua cavadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Aqui, irmão, se a gente for botar um tema, esse tema seria as lições do bom samaritano. A gente sabe muito bem que o livro de Lucas, capítulo 10, 33 e diante, fala do samaritano, não é? Que ali viu o homem que tinha sido roubado, que tinha apanhado muito, estava muito ferido, mas ele moveu-se de íntima compaixão. Não é, irmãos? Esta parábola, irmão, do bom samaritano, contada por Jesus, além de tirar a máscara da religião da hipocrisia, ela nos traz lições importantes acerca do amor e da misericórdia divina para com os feridos e rejeitados pela sociedade. Glória a Deus. Primeiro ponto que a gente quer citar, não é? Seria: devemos evitar caminho na contramão de Deus. O texto em Lucas, irmãos, capítulo 10, verso 30, afirma que certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores. Jerusalém era a cidade do grande rei. Mateus capítulo 5, versículo 35. Porém, Jericó era a cidade do pecado e da destruição. Em Josué capítulo 6, verso 17 e 21. Sair da cidade do grande rei para a cidade do pecado e da destruição é andar na contramão espiritual. Porque às vezes você está na cidade da bênção. Às vezes você está no lugar prometido, escolhido por Deus, mas quer se afastar. Não é? E aqui esse homem, ele estava, a Bíblia relata em Lucas 10 e 30, que o homem, ele estava descendo, não é? De Jerusalém para Jericó, ou seja, ele saiu de Jerusalém, da cidade da bênção, para Jericó, a cidade do pecado, a cidade da destruição. Ele andou na contramão de Deus. Devemos, irmãos, observar, glória a Deus, o que estamos e aonde estamos andando, para onde estamos seguindo. Porque muitas vezes esse caminho vai levar para a perdição, para o sofrimento, para a destruição. Glória a Deus. Segundo, irmãos, estudiosos da Bíblia, não é? Jerusalém e Jericó tinha cerca de 27 quilômetros de uma cidade a outra, em um caminho na qual era tortuoso, perigoso, caminho que não tinha casa, não é? E entre essas duas cidades havia, nesse percurso, um lugar de muitos salteadores, onde havia muito assalto, muito roubos. E esse homem chegou a cair, não é? Em Provérbios capítulo 14, verso 12, está escrito que há caminho que o homem parece direito,
mas ao cabo dá caminho de morte. Há caminhos que para o homem ele está dizendo, esse é o caminho que eu tenho que seguir. Esse é o caminho que está bom, olha, o caminho é bom. Mas pode ser um caminho de morte. Porque muitas vezes o que parece para mim ser bom, para Deus não é. A minha visão humana, ela mostra ser bom, mas se eu buscar ver na minha visão espiritual, o Espírito Santo vai alertar e dizer, ei, o caminho aí não está certo não. Esse caminho aí é muito vantajoso, vai cair, vai morrer, vai se desviar, vigia. Glória a Deus. Glória a Deus. Esqueci de abaixar, irmãos, o coisa mais... Vamos lá. Aleluia. Em 2 Samuel, capítulo 22, versículo 31, está escrito que o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada. Ele é escudo para todos que nele se refugiam. Veja que Deus, ele é escudo para todos que nele se refugiam. Para todos que buscam a Deus, quando precisar, ele vai estar lá para te dar abrigo, para te mostrar uma porta de escape. Independente do que você esteja passando, o caminho que você esteja trilhando, Deus sempre vai estar de braços, ouvidos e olhos abertos para onde tu está querendo seguir. Busca a Deus. Glória seja dado o nome do Senhor Jesus. No livro do Salmo 119 e o 115 está escrito: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. O caminho que devemos seguir está à nossa porta. A palavra de Deus vai te instruir por onde quer que tu andares. Vai te ensinar o caminho que tu tem que andar, o caminho que tu tem que trilhar. A palavra de Deus, ele vai estar te guiando. Aleluias. Em Lucas capítulo 10, verso 31 está escrito que ao passar um sacerdote por aquele caminho, vendo um homem ferido, passou de largo. Aleluias. Aleluias. Cuidado, cuidado para quem tu conta teus problemas. Cuidado para quem tu conta teus sonhos, teus planos. Sabe por quê, irmãos? Está escrito em Lucas, capítulo 10, verso 31. Ao passar um sacerdote, aleluia, por aquele caminho, vendo o homem ferido, escuta, passou de largo, passou de longe, se desviou. O sacerdote que foi levantado, irmão, para curar as feridas do povo e reconduzir o povo ao caminho do Senhor, simplesmente ignorou aquele homem. Malaquias 2:7. Isso revela o descaso da religião hipócrita. Irmão, se... Aleluias. Glórias. O sacerdote, ele foi levantado por Deus para curar a ferida, para ensinar o caminho certo. Mas quando ele viu aquele homem ferido, machucado, quase morrendo, ele passou de lado. Vigia, crente. Vigia, crente. Ah, homem de Deus, bora ver na hora que tiver alguém precisando.
Ah, mulher de Deus, bora ver na hora que tiver alguém precisando de uma visita, que tiver alguém precisando de uma palavra, que tiver quase morrendo. Se ele vai chegar para te ajudar, para te dar, ei, vigia. Se espelhe em ninguém não, crente, se espelha só em Deus. Porque só Deus é aquele que cura a tua ferida e nunca vai te deixar só. Só Deus é aquele que tu vai estar precisando e Ele vai chegar para te ajudar. Aleluia. Em Lucas capítulo 10, versículo 32. Lucas capítulo 10, versículo 32 está escrito que um levita descia por aquele caminho. Veja, entenda a palavra de Deus. Entenda o que Deus quer falar contigo nesta noite. Um levita descia por aquele caminho e vendo o homem ferido também ignorou. Eita! Meu Deus! E passou de largo, olha, desviou também. Levita. A Bíblia relata um levita, um sacerdote. Meu Deus. Os levitas, irmão, que foram escolhidos para cuidar do lado espiritual do povo. Para dar mão, para ajudar, para acolher. Fez pouco caso, irmão, daquela situação. Fez pouco caso da situação daquela alma ferida. Malaquias capítulo 2, verso 4 ao 6. Medita lá. Tu vai ver. Aleluia. O que é a religião da hipocrisia? A religião da hipocrisia é o amor fingido que ao passar que as pessoas praticam e não o verdadeiro amor que professam. Em Romanos 12, 9, Paulo afirma que o amor seja sem hipocrisia. Como é que tu estás? Como é que está teu amor pelo teu irmão? Como é que está teu abraço com o teu irmão? Meu Deus! Em 1 Pedro capítulo 4, verso 8, Pedro afirma: acima de tudo, porém, tendes amor intenso uns para com os outros. Porque o amor cobre multidão de pecados. Em 1 João capítulo 3, verso 17 e 18, João afirma: ora, aquele que possui recursos deste mundo e vi a sua irmã padecer necessidades, é fechar-lhes o seu coração. Como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Não é fácil não, irmão. Os dias de hoje maus. Não é fácil não. Mas Deus está no controle. Amém? O texto sagrado, irmão, de Lucas 10, 33 ao 35, afirma que o bom samaritano, além de prestar os primeiros socorros, aplicando azeite e vinho nas feridas do homem, cuidou dele até ficar sarado. Esta é
a lição do verdadeiro amor. Mas bora voltar para o começo. A Bíblia afirma que o homem, glória a Deus, saiu de Jerusalém para Jericó. Jerusalém, judeus. Mas quem ajudou aquele homem judeu, irmão, foi um samaritano. Você lembra quando Jesus chegou naquele poço que aquela mulher de Samaria foi lá tirar água? Jesus disse: ei, mulher, dá-me de beber. O que foi que a mulher disse? Como podes tu, sendo judeu, pedir a mim, que sou mulher samaritana, de beber? Tu sabe que os samaritanos não se dão bem com os judeus. E se te pegarem aqui, vão te matar. Um samaritano ajudou um judeu sem medir esforço. O sacerdote viu, se desviou. O levita viu, se desviou. Mas o samaritano, ele veio. Ele poderia muito bem ter se desviado. É um judeu, vou desviar, porque samaritano não se dá bem com os judeus. Mas ele foi. E a Bíblia diz que ele, de íntima compaixão, íntima, veio de dentro para fora, aquele amor pelo aquele homem que estava ferido. Glória a Deus. Deus é fiel, irmão. Aleluia. Esta parábola de Jesus foi um duro golpe na hipocrisia dos escribas, irmãos, e fariseus que negligenciavam a justiça, a misericórdia e o amor de Deus. Os preceitos mais importantes da lei, Mateus capítulo 23, verso 23, Lucas 11:42, os samaritanos, glória a Deus, tão odiado pelos judeus, mostrou muito mais amor do que eles. Em João capítulo 13, verso 35, Jesus diz: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Cadê o amor da igreja, do povo de Deus? De dar a mão, de levantar, de dizer: estou aqui contigo. Tá difícil, não é? Em Crônicas, irmãos, capítulo 3, verso 14, está escrito: acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o amor vínculo da perfeição. Em Hebreus capítulo 13, verso 1, está escrito: seja constante o amor fraternal. Você sabe o que significa a palavra constante? A palavra constante, irmão, é incensável. Todos os dias, 24 horas por dia, esse amor tem que estar com você. Amém? Aleluia. Mas vamos finalizar. Existem muitas outras, irmãos, lições importantes que podemos extrair da parábola do bom samaritano. Porém, por falta de espaço, deixamos que o próprio leitor explore. Glória a Deus. Não é? Para você buscar as novas revelações e virtudes na Bíblia.
Irmão, nesta noite, que esta palavra sempre ande do meu lado e do teu lado, me guiando e te guiando pela vereda da justiça do Senhor. E que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.